Eu sei que algumas pessoas vão achar um saco que eu tô falando da BelPS mais uma vez, mas enquanto ela continuar mentindo, eu vou continuar refutando. Eu não tenho escolha mais. É o seguinte, algumas semanas, acho que já tem mais de um mês isso, a BelPS tem participado de que me parece para muitas pessoas, uma campanha bem arquitetada, bem orquestrada de relações públicas. Depois daquela treta toda que aconteceu em relação ao seu currículo ser artificialmente inflado, vamos dizer assim, ela perdeu muito a credibilidade dela como empreendedora, como palestrante no Brasil afora, pelo menos se a gente tomar como indicativo os comentários que ela recebe hoje em dia nas suas postagens. Sempre que se fala de BelPS em qualquer coisa, a galera tá zoando. O nome dela já virou um verbo. BelPSar é algo que as pessoas dizem. Você pode procurar aí no Google, no YouTube, no Twitter, você vai ver que isso é verdade. Então, ela se tornou um meme vivo. Porque ela exagerou, e aí depois que eu escrevi aquele dossiê, ficou muito claro pra todo mundo que ela tinha, vamos ser generosos, ela tinha aumentado pra caramba o seu currículo, né? E eu entendo que pra muitas pessoas isso aqui parece que eu tô, nossa, tá espremendo todo o bagaço da mina, porque isso deu muita relevância, porque isso dá views e o caralho. E, na moral, eu sei que isso é um clichê aqui no canal, mas eu não ia fazer vídeo sobre isso mais. Mas é porque ela continua nessa campanha de ir em veículos de comunicação em massa pra contar a mesma historinha, o mesmo roteirinho que foi claramente a baixo volume, cuidadosamente trabalhado por alguém que mexe com a questão da imagem pública dela. Porque se você acompanha as entrevistas que ela tem dado pro Jovem Pan, por Estadão agora, para outros veículos, eles seguem uma estrutura bem definida que não foi acidental. Ela não está apenas tendo uma boa memória, até porque se ela tivesse boa memória, ela não teria caído nessa saia justa, ela teria percebido que ela falou coisas anteriormente e depois se contradisse. Mas vamos à entrevista. Ela deu entrevista e eu tô com o aparelho, então desculpa aí os ruídos que eu tô fazendo com a boca, eu sei que é um saco, mas enfim. Vocês que me encheram o saco pra ajeitar os dentes, agora aguentem, ok? Eu já paguei a porra desse negócio, $7 mil, vocês vão ter que aguentar aí o barulhinho né? Enfim, ela deu essa entrevista pro Estadão, e eu vou colocar o link aqui embaixo, entrevista de 20 minutos. E nela, ela repete é muito similar ao roteiro que ela narrou nessa entrevista, muito similar ao que ela fez na sua última participação lá no Pânico. Ela começa falando do que ela faz, que a gente faz muitos acertos, mas também tem alguns erros, e nessa cultura da internet, os seus erros são magnificados, e aí as pessoas querem jogar pés. E aí ela fala da Zebeleu, que foi aquela hamburgueria crowdfunding, que foi basicamente o estopim da parada, da queda da BelPS, embora seja bem tangente ao real problema de por que ela foi exposta, foi o estopim que começou tudo. Então, eu percebi que a narrativa é o seguinte, vamos focar bastante da entrevista no que aconteceu na Zebeleu, porque o que aconteceu na Zebeleu foi bem inocente. Ela simplesmente botou os pés pelas mãos, foi uma campanha de merda, e a galera da internet zoou. Se tivesse sido só o Zebeleu, a gente não estaria falando de BelPS, o nome da BelPS não teria virado sinônimo de mentiras na internet. O problema foi o que se descobriu depois, né? E aí ela sempre fala bastante sobre a Zebeleu, dando novamente a entender, colocando na cabeça da pessoa que tá ouvindo a entrevista, que o erro foi só, eu fiz ofereci um negócio e a galera não gostou, e a galera zoou, foi por isso, fui injustiçada por causa disso. Ela repete sempre esse negócio da Zebeleu como se fosse muito relevante ao que aconteceu, quando não é, e isso me diz que ela não aprendeu porra nenhuma com o que aconteceu. Ela continua belpeciando a história, ela não tá mentindo, mas ela tá trazendo o holofote ela tá fazendo um truque de mãos pra mostrar algo que não é exatamente o que aconteceu. Zebeleu, a BelPS, mete na cabeça, isso foi o mais inocente que você fez nessa história toda. Aí ela começa a falar coisas e ela repetiu as expressões exatas que ela falou no Jovem Pan. Pegaram uma coisa que eu sempre falei, sempre admiti, e transformaram aquilo em algo escondido, então expuseram aquilo como se fosse um grande... Ela deve achar que as pessoas são idiotas, que eu sou um gênio do crime, eu sou o maior manipulador que a internet brasileira já viu, e eu simplesmente distorci as coisas que ela falou e coloquei toda a internet, praticamente toda a internet, contra ela. Quando na realidade as pessoas viram que as provas que eu apresentei eram auto-evidentes. Ela falou do negócio da Zebeleu, ele falou, mas eu sempre falei que eu fiz estágio na Google, eu sempre admiti isso, por que estão agindo como se eu não tivesse? Não, minha filha, porque não foi só o estágio. Você percebe que ela fala sempre as mesmas desculpas. Ela fala da Zebeleu, ela fala, não, mas eu falei que fiz estágio na Google mesmo, falei que fiz estágio na Microsoft mesmo. Teve a Uia lá, o que acho que era assim que pronunciava, que era uma empresa de streaming de vídeo, que ela alegava ter liderado
grupos de engenheiros. E aí se você procura isso no Google, que ela liderou três times de engenheiros, você só encontra a mesma citação que foi usada em vários sites brasileiros diferentes. Você não encontra isso em lugar nenhum. Era sempre a versão dela contando isso. Por que ela não menciona mais o negócio da Uyala? Por que ela não menciona que ela falou com todas as letras que a Lemon, que era um sistema de pagamento online, criado pelo argentino Wences Casares, agora eu esqueci. Por que ela parou de falar que ela alegava ter tido a ideia da parada, que a empresa era dela? Ela falou no programa de noite, o Danilo Gentili, que ela vendeu a empresa por 50 milhões e não quis o dinheiro. Por que ela não fala mais disso? Por que nessas meia-culpa, naquelas que ela tem feito no Jovem Pan, no Estadão e outros veículos, por que ela não menciona, por que ela só fala dessa história de, mas eu sempre admiti que era estagiária no Google, né? Que em várias entrevistas ela dava a entender que ela tinha uma posição de liderança, e agora ela deixa bem mais explícito que não, ela era uma estagiária de verão que ainda não tinha nem se formado ainda, estava na faculdade, né? Por que ela não fala, mencionei a Lemon, por que ela não fala mais dos 5 diplomas? Lembra que ela falava que tinha 5 diplomas? Que agora, subitamente, ela não fala mais nada de diploma, né? Por que ela não fala mais disso aí? Porque ela não... Não, mas eu sempre falei que só tinha 2. Não, você falava que você tinha 5, Bel. Agora você nem fala mais de diploma. Antes era uma parada que você usava como louros na cabeça pra concretizar essa imagem de que você é uma super acadêmica, uma mina foda, super dotada, inteligente pra caralho. Agora não se fala mais, você não fala mais nada. Antes era uma parada que aparecia no topo da sua biografia, e agora você não fala mais nada de diploma. Mas a gente entendeu errado quando você falava que tinha 5 formações e na verdade você tinha 2. A gente entendeu errado, a gente não sabe fazer mais aritmética básica, é isso? Então que você tá insinuando? Ela deve achar que a gente é muito idiota, cara. Aquelas empresas lá que você dava entrevista descrevendo o funcionamento delas, e aí eu fui dar uma investigada e descobri que não eram empresas porra nenhuma, eram projetos de pequeno empresário na faculdade. Por que você não fala mais disso? A gente entendeu errado também quando você falava lá da Water Africa, que você descrevia que a tubulação para irrigação das fazendinhas lá no interior, acho que do Congo, de algum país africano, você instalava e eles eram roubados de madrugada. Tá aí a citação que você deu em um desses veículos noticiosos. Essa empresa nunca existiu. Era um projeto de uma empresa imaginária nos moldes de pequeno empresário, de empresa de faculdade de administração. A gente entendeu errado quando você descrevia o funcionamento da empresa que não existiu? A gente entendeu isso errado, BelPS? E aí, como sempre, tanto no Pânico quanto agora no Estadão, ninguém faz perguntas a mais, ninguém pergunta dos diplomas, ninguém pergunta dessas empresas aí, ninguém pergunta da venda da Lemon, que ela não era citada, ninguém pergunta. Mano, tinha projeto eu acho que, tá vendo, a memória, o problema da Bel é a memória. Ela falava que ela liderou um projeto da Microsoft, e aí eu fui ver lá na documentação e o nome dela não aparecia. E aí depois que eu publiquei o meu dossiê, 8 anos depois que o projeto já tinha sido completado, alguém foi lá, ela deve ter mandado uma mensagem para algum amigo ligado, e aí alguém lá da Microsoft foi lá e adicionou o nome dela no finalzinho, deixando claro que ela era lá estagiária, que só ajudava ali, que ela não era líder do projeto, porque ela vendia em palestra, que ela projetou a parada e na verdade ela estava lá como ajudante, um estudante que está fazendo estágio aqui e ajudou lá o pessoal do grupo. Aí ninguém pergunta ela, ninguém pressiona ela, porque aquilo é muito, obviamente, muito transparentemente um esforço de relações públicas. Essa mina tem um contato muito bom com essa galera, pelo jeito, porque ninguém como é que se diz? Ninguém ousa questionar a Bel. Bel, vem cá, você falava que tinha 5 diplomas, você tinha 2. Por que você falava que você tinha 5? Por que você falava que você fundou a Lemon? Por que você falava que você vendeu a Lemon quando não era o caso? Por que você falava que tinha 1 milhão de empresas que nunca existiram, que eram projetinhos de faculdade? Por que você falava isso? Ninguém questiona, ninguém pressiona, ninguém pergunta. Essa mina deve estar gastando um dinheiro louco pra estar convencendo essa galera a dar espaço a ela pra ir lá e falar mais lorota, porque pelo jeito ela não aprendeu a lição dela. Não custava nada, não custava nada ela ter falado que ela se empolgou um pouco, ela começou a receber a atenção desses de veículos noticiosos no Brasil, e ela se empolgou um pouco e ela acabou exagerando um pouco as coisas que ela fez, mas que o trabalho dela... Ainda tem isso. Sempre nessas paradas, ela tenta ver uma oportunidade em tudo. Então ela volta... Era pra ser assim, não, vou admitir que aconteceu de errado, vou abrir o jogo, e aí ela não abre porra nenhuma. Ela cita 2 coisinhas que ela pode falar assim, não, mas eu nunca falei que não era, como o lance do estágio na Google, no Deutsche Bank e na Microsoft. Como eu falei no meu artigo, né, no meu dossiê, ela é cuidadosa o suficiente, o que deixa bastante claro aqui, na minha opinião, pelo menos, a malícia, porque é arquitetado. Ela conta a história de uma forma que ela possa ter o famoso plausible deniability, que é você poder falar, mas peraí, eu não falei exatamente isso. Que ela não é uma mentirosa simples, ela trabalha cuidadosamente com a parada pra contar, pra inflar o negócio,
chegando ao ponto de estar mentindo, mas em algumas ocasiões ela pode falar assim, mas peraí que eu não menti exatamente, como o caso do estágio da Google, o lance dos 5 diplomas, ter vendido a Lehman, ter começado a Lehman, as empresas que não existiram, isso aí ela não menciona mais, porque isso aí ela não tem como enrolar, porque mesmo a Bel Pass, que fez a sua fama enrolando as pessoas e aumentando coisas, imitando coisas que não eram verdade, nem ela consegue ilustrar essa questão, por exemplo, dos diplomas, porque fica feio pra caralho, porque se você tem 5 diplomas, você teria esfregado na minha cara esses 5 diplomas. Você não teria postado um artigo no Medium segurando 2 diplomas do MIT. Enfim, chega dessa porra, não quero mais falar dessa menina, mano. Foda-se essa porra, entendeu? Eu não entendo nem por que ela tá se dando ao trabalho de fazer essas relações públicas agora, tantos meses depois da porra toda. Era pra você estar fazendo isso quando aconteceu. Já que deixou a poeira baixar, esquece, não entra mais nesse assunto, porque eu fico puto. Porque eu me sinto que você tá me chamando de mentiroso. Quando eu expus as suas mentiras, que eram mentiras, e aí a sua desculpa é que não, esse cara ele tá querendo me fuder, ele pegou coisas que eu nunca falei. E, caralho, Bel Pass, você tem uma memória muito ruim. Você falou em rede nacional que você tinha 5 faculdades, caralho. Você falou que tinha vendido empresa que não era sua, porra. Você tá ficando louca? A menina só pode estar ficando louca. Ou ela é louca ou eu sou louco, não é possível um negócio desse.